Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos nossos servidores, aos nossos prestadores de serviços que sempre colaboram aqui com o andamento da nossa sessão. Boa noite aqui aos cidadãos presentes aqui, em especial aqui o ex-presidente da Câmara, Sebastião de Quadros, o presidente do Fundeb, professor Rafael, mais uma vez presentes aqui na casa aqui. Hoje uma sessão totalmente atípica e que, logicamente, a gente tem que cumprir as nossas obrigações, mas hoje com um clima muito mais pesado. E imagino que todos nós estamos sentindo a perda do nosso colega, o vereador Edivaldo, que faleceu na última semana. E só registrar aqui, eu peço a Deus que console as filhas, o filho, a esposa Solene, que também foi colega nossa aqui na Câmara também. E deixar a casa à disposição de todos aqui, para aquilo que a gente puder colaborar, puder ajudar de alguma forma. Muito bem, senhores. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano 2024. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Filipenses capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Obrigado, vereador João Tomé. Na sequência, eu peço ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 611/2024, referente à resposta ao requerimento número 19/2024. Pelo presidente externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que as máquinas do município foram deslocadas ao condomínio Veleiros de Piracicaba para a recuperação das vias públicas. Assim, não foi recolhido nenhum valor, pois ser atribuição do município a manutenção das vias públicas. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, prefeito municipal. Ofício número 612/2024, referente à resposta ao requerimento número 23/2024. Pelo presidente ter nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos os seguintes. Item 1. Contratada a empresa Anderson Gabriel Pimentel Eireli, inscrita no CNPJ, sediada na rua Avenida Mirabel Camargo Pacheco, número 425, bairro Parque Santa Inês, na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, representada pelo seu sócio procurador, senhor Anderson Gabriel Pimentel, nacionalidade brasileiro, casado, residente domiciliado na rua Mirabel Camargo Pacheco, 425, Botucatu. Item 2. Sim, houve processo licitatório número 6.456/2024, em 28 de março de 2024. Constitui objeto do certame a aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de P13 kg e P45 kg. Item 3. Modalidade: pregão presencial número 4/2024, regida pela Lei 14.133 de 21 e a Lei Municipal 2.626 de 2023, sendo: item 1. Quantidade 200. Descrição: gás de cozinha carga P45 kg.
Marca Consigás. Valor unitário, R$ 450. Valor total, R$ 90.000. Item 2. Quantidade, 500. Gás de cozinha carga P13 quilos. Marca Consigás. Valor unitário, R$ 119. Valor total, R$ 59.500. O prazo da vigência do contrato de prestação de serviço terá validade de 12 meses, começando dia 12 de abril de 2024, finalizando em 12 de abril de 2025, podendo ser prorrogado na forma legal com base no artigo 108 da Lei Federal nº 14.183 de 2021. Item 4. Quando o fato mencionado no requerimento ainda não tinha sido homologada a licitação acima mencionada, sendo certo que no município não há disponibilidade do gás de cozinha tipo P45, mas a situação foi selecionada rapidamente sem nenhum prejuízo aos alunos. Item 5. A gestora do atual contrato é a servidora Eliana Matilde Diamantina Bolivar Ramires, que ocupa o cargo de diretora do Departamento de Compras. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 613/2024, referente à resposta ao requerimento 32/2024. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos os seguintes. Os veículos de transporte de alunos passam por manutenção periódica, sendo solucionados os problemas, assim que surgem. O veículo micro-ônibus da cor cinza já foi adequado, com as trocas dos pneus, estando apto ao transporte. O micro-ônibus de cor amarelo está passando por manutenção e não está sendo utilizado. Esperando ter atendido o solicitado, apresentando a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 614/2024, referente à resposta ao requerimento número 36/2024. Pelo presente, tendo nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos o seguinte. No município, atualmente, existem 54 prestadores de serviço que atuam por MEI ou RPA, conforme a relação anexa dividida por departamento e respectivos responsáveis. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. MEIs. Departamento de Administração. Responsável Gabinete. 1. Isabel de Oliveira Soares. Recepção. 2. Tamires Tobias de Souza. Manutenção de computadores. 3. Regiane Félix de Souza. 4. Rosângela Aparecida de Souza, limpeza. 5. Francisco José Tobias, licitação. 6. Gilberto dos Santos, manutenção telefônica. 7. Adelson Pinheiro dos Santos, divulgação. MEIs, Departamento de Educação, responsável diretor de departamento. Daniele Teixeira Garcia Lopes, auxiliar de departamento. 9. Jeane Tamira da Silva Possignola, atendente, biblioteca. Isabel de Lourdes Peixoto, psicóloga, núcleo pedagógico. Tatiana Vieira dos Santos, escola Dalva. MEIs, Departamento de Saúde, responsável, diretor do departamento. Marina Machado de Góes, fisioterapia. Tiago Pinto de Freitas, posto de saúde, auxiliar. Júlia Cristina Rebolo, posto de saúde, limpeza. Fabiola de Almeida Oliveira, posto de saúde, auxiliar de farmácia. Evelyn Santos de Jesus, posto de saúde, limpeza. Isamara Sabará, posto de saúde, auxiliar de farmácia. Henrique Rodrigues Costa Silva, almoxarifado. Matheus Augusto Calcidone, posto de saúde, auxiliar de farmácia. MEI, Departamento de Assistente Social, responsável, diretor do departamento. Maria Edna dos Santos da Silva, CRAS, auxiliar. Jéssica Cordeiro de Jesus,
CRAS, AMB, auxiliar. Lília Fernanda de Oliveira Camargo, CRAS, Piramboia. Luzia Rodrigues Peixoto, Casa Transitória, cuidadora. Gilberto Simoncini, CRAS, aula de violão. Laura Augusto Esteves, monitora, aula de dança. Elisângela Aparecida Gomes, CRAS, oficina de culinária. Gina de Aparecida Ferreira de Jesus, monitora, oficina de artesanato. Larissa Rodrigues Peixoto, CRAS, auxiliar. Rosineza Aparecida Rodrigues, Casa Transitória, cuidadora. Eusiele Altino Tomás, Casa Transitória, cozinheira. Eva Braz da Silva, Casa Transitória. Thaís Ivaniele Gonçalves, Casa Transitória. Graziane Cristina de Almeida, Casa Transitória. MEIS, Departamento de Esporte, responsável, diretora do departamento. Mariana Ribeiro Megatti, auxiliar, turismo. Alex Aparecido Cordeiro de Jesus, ginásio de esporte. Patrick Julian da Silva Oliveira, ginásio de esportes. Victor Arcanjo de Oliveira, ginásio de esportes. MEIS, Departamento de Obras e Serviços Públicos, responsável, chefe de departamento. Ismael Tomás da Silva, Serviços Gerais. Renato Winkler, Serviços Gerais. Valdir José da Silva, Serviços Gerais. Gilmar Vieira Krug, Serviços Gerais. Marcos Antônio Batista, Serviços Gerais. MEIS, Garagem Municipal, responsável, chefe da garagem. Credimir José Albuquerque Neto, garagem. Paulo Rafael de Oliveira Leme, mecânico. Marcos Gonçalves de Castro, mecânico. Ariginaldo Leme, mecânico. Rodrigo Engel, mecânico. Ilo Silva Quadros, transporte. MEIS, Agricultura, responsável, diretor do departamento. Matias Costone Júnior, Serviços Gerais. Ana Luísa de Moura Quadro, Casa Agricultura. MEIS da Subprefeitura, responsável, subprefeito. Daniel Flávio Prado de Freitas, garagem. Ricardo Juvencio, garagem. Johnny Wesley Camargo Altieri, roçagem e limpeza. Elivelto Eronildo Vicente, roçagem e limpeza. Ofício número 615/2024, referente à resposta ao requerimento 38/2024. Pelo presente, ter nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que a limpeza das vias públicas pós-festa divino foi realizada por servidores municipais sem qualquer vinculação com o Sr. Fábio Custódio. O Sr. Fábio Custódio não foi contratado pelo município para a realização da limpeza pública, não lhe sendo pago nenhum valor tal título. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Minerval Augusto Mota, prefeito municipal. Ofício 616/2024, referente à resposta ao requerimento 43/2024. Pelo presente, ser nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que o objeto da pesquisa foi pesquisa de avaliação de desempenho da Administração Municipal de Anhembi no período de abril de 2024, com amparo da Lei Federal 3.460/2017, artigo 23. Segue o resultado da pesquisa como anexo. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos, distinta consideração e apreço. Minerval Augusto Mota, prefeito municipal. Em anexo está anexada a pesquisa para os senhores vereadores. Ofício número 617/2024, referente à resposta ao requerimento número 50/2024.
Pelo presente, ter nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, apresentamos as cópias dos contratos e adiantamentos firmados com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cujo objeto é de transporte escolar. Os serviços e os valores constam dos contratos. Esperando ter atendido os solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Em anexo está o plano de trabalho aqui e os contratos. Ofício número 619/2024, referente à resposta ao requerimento número 46/2024. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos o seguinte: não há lançamento de esgoto dos banheiros públicos do Parque Ecológico na Lagoa do Rio Tietê. No local, uma rede de coleta de esgoto em pleno funcionamento, ligada à rede geral de esgoto, que passa por tratamento gerido pela Sabesp. A manutenção da rede de esgoto local é regular, que, como mencionado, opera regularmente. A primeira fotografia anexada ao requerimento mostra o descarte do esgoto na caixa elevatória que liga à rede geral. A segunda fotografia mostra a tubulação de água fluviais que liga a área de APP à Lagoa do Rio Tietê. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 621/2024, AMB 7 de agosto de 2024. Senhor Presidente, tenho o presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência, incluso o projeto de lei número 28/2024, que dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos dos artigos 190, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28/2024, de 7 de agosto de 2024. Dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal de AMB, Estado de São Paulo, nos de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O procedimento para instalação no município de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados ou homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, fica disciplinado por esta lei. Parágrafo único. Não estão sujeitos às prescrições previstas nessa lei as infraestruturas para o suporte de radares militares e civis, com o propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação própria. Artigo 2º. Para os fins de aplicação desta lei, nos termos da legislação federal vigente, observe-se as seguintes definições. 1. Estação transmissora de radiocomunicação ETR, conjunto de equipamentos ou aparelhos dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluindo seus acessórios periféricos que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação de serviços de telecomunicações. 2. Estação de transmissora de radiocomunicação móvel, ETR móvel, conjunto de instalações que comporta equipamentos de radiofrequência
destinado à transmissão de sinal de telecomunicações de caráter transitório. 3. Estação transmissor de radiocomunicação de pequeno porte, ETR de pequeno porte, conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou a capacidade de tráfego de transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura de determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja apto a atender aos critérios de baixo impacto visual, assim considerados aqueles que observam os requisitos definidos no artigo 15 do Decreto Federal nº 10.480, de 1º de setembro de 2020. 4. Infraestrutura de suporte. Meios físicos fixos utilizados para dar suporte à instalação de redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas e superfícies e estruturas suspensas. 5. Detentora, pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infraestrutura de suporte. 6. Prestadora, pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de telecomunicações. Torre, infraestrutura. 7. Torre. Aqui. Faltou um, né? Faltam 7, né? Faltou 7. Provavelmente sim. Então, estou só ali com torre. Torre, infraestrutura vertical, transversal, triangular ou quadrada, treliçada, que pode ser do tipo autossuportada ou estaiada. 7. Poste, infraestrutura vertical, cônica e autossuportadora de concreto ou constituída por chapas de aço instaladas para suportar equipamentos de telecomunicações. 8. Poste de energia ou iluminação, infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço destinada a sustentar linhas de transmissão de energia elétrica e iluminação pública, que pode suportar também os equipamentos de telecomunicações. 9. Antena, dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço. 10. Instalação externa, instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas de água, etc. 11. Instalação interna. Instalação em locais internos, tais como interior de edificações, túneis, shopping centers, aeroportos, estádios, etc. Artigo 3º. A aplicação dos dispositivos dessa lei rege-se pelos seguintes princípios. 1. O Sistema Nacional de Telecomunicações compõe-se de bens e serviços de utilidade pública e de relevante interesse social. 2. A regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedado aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados. 3. A atuação do município não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo. Artigo 4º. As infraestruturas de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano
e são considerados bens de utilidade pública e relevante interesse social, conforme disposto na Lei Federal nº 13.116, de 2015, Lei Geral de Antenas, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam exclusivamente ao disposto dessa lei, além de observar os gabaritos de altura estabelecidos nas portarias do DCA número 145, número 146 e 147, DGCA de 3 de agosto de 2020, do Comando Aeronáutica ou outra que vier a substituí-la. Parágrafo 1º. Em bens privados é permitido a instalação de infraestrutura de suporte para instalação de transmissor de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, mediante a devida autorização do proprietário do imóvel ou, quando não for possível, do possuidor do imóvel. Parágrafo 2º. Nos bens públicos de todos os tipos é permitido a instalação da infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR pequeno porte, mediante a permissão de uso ou concessão de direito real de uso, que será outorgada pelo órgão competente, da qual deverão constar as cláusulas convencionais e o atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos. Parágrafo 3º. Nos bens públicos de uso comum do povo, a permissão de uso ou concessão de direito real de uso para a implantação da infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, será outorgada pelo órgão competente a título não oneroso nos termos da legislação federal. Parágrafo 4º. Os equipamentos que compõem a infraestrutura de suporte e estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e a ETR de pequeno porte, não são considerados áreas construídas ou edificadas para fins de aplicação do disposto da legislação de uso e ocupação do solo, não se vinculando ao imóvel onde ocorrerá a instalação. Capítulo 2º. Dos procedimentos para instalação. Artigo 5º. A instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ITR está sujeita a prévio cadastramento realizado junto ao município por meio de requerimento padronizado instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Projeto executivo de implantação da infraestrutura de suporte e respectiva arte. 3. Contrato social da detentora e comprovante de inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 4. Documento legal que comprove a autorização do proprietário ou possuidor do imóvel. 5. Anotação de responsabilidade técnica, arte ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pela execução da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR. 6. Anotação de responsabilidade técnica, arte ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pelo projeto e execução da instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR. 7. Comprovando o pagamento da taxa única de cadastramento eletrônico prévio no importe de 10 UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 8. Declaração de cadastro do pré-comar ou declaração de inexigibilidade de aprovação do Comando da Aeronáutica, Comaer, nos casos em que a instalação ultrapassar a edificação existente ou ainda, caso tais declarações não estejam disponíveis ao tempo do cadastramento prévio no CAPT, laudo de empresa especializada que ateste que a estrutura
observa o gabarito de altura estabelecido pelo COMAR. Parágrafo 1º. O cadastramento de natureza autodeclaratória e que se refere ao caput consubstancia a autorização do município para a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR no ato do protocolo dos documentos necessários, tendo como base as informações prestadas pela detentora. Parágrafo 2º. A taxa para o cadastramento será pago no ato do protocolo do respectivo requerimento no valor de 10 UFESP. Parágrafo 3º. O cadastramento deverá ser renovado a cada 10 anos ou quando ocorrer a modificação da infraestrutura de suporte instalada. Parágrafo 4º. A alteração de características técnicas decorrentes de processo de remanejamento, substituição ou modernização tecnológica não caracteriza a ocorrência de modificação para fins de aplicação do parágrafo 3º, observando o seguinte. 1. Remanejamento é o ato de alterar a disposição ou a localização dos elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação. 2. Substituição é a troca de um ou mais elementos que compõem a infraestrutura de suporte de estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte ou outro similar. 3. Modernização é a possibilidade de inclusão ou troca de um ou mais elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação, ETR, com a finalidade de melhoria da prestação de serviços ou eficiência operacional. Artigo 6º. Prescindem do cadastro prévio previsto no artigo 5º, bastando a detentora comunicar a instalação ao órgão municipal competente no prazo de 60 dias contados na data da instalação. 1. O compartilhamento de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR ou ETR de pequeno porte já cadastrada perante o município. 2. A instalação de ETR móvel. 3. A instalação externa de ETR de pequeno porte. Parágrafo único. A instalação interna de ETR de pequeno porte não estará sujeita à comunicação aludida no caput, sujeitando-se apenas à autorização do proprietário ou do possuidor da edificação. 7º. Artigo 7º. Quando se trata de instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR pequeno porte, que envolva supressão de vegetação, intervenção de área de preservação permanente ou unidade de conservação ou implantação em imóvel tombado, será expedida pelo município licença de instalação mediante expediente administrativo único e simplificado, consultando-se os órgãos responsáveis para que analisem o pedido no prazo de 60 dias. Parágrafo 1º. O expediente administrativo referido no caput será iniciado por meio de requerimento padronizado, instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Projeto executivo de implantação da infraestrutura de suporte e respectiva arte. 3. Contrato social da detentora e comprovante de inscrição do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 4. Documento legal que comprove a autorização do proprietário do imóvel ou possuidor do imóvel. 5. Anotação de responsabilidade técnica, arte ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pelo projeto de execução da instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR. 6. Atestado técnico ou de termo de responsabilidade técnica emitido por profissional habilitado, atestando que os elementos que compõem a infraestrutura de suporte para a estação de transmissor de radiocomunicação, ETR,
atende à legislação em vigor. 7. Comprovante do pagamento da taxa única de cadastramento eletrônico prévio no importe de 10 UFESPs. 8. Declaração de inegibilidade de aprovação do Comando da Aeronáutica, Comaer, ou laudo técnico atestando a conformidade das características do empreendimento aos requisitos estabelecidos pelo Comaer do local de instalação, sem prejuízo da validação posterior. Parágrafo 2º. Para o processo de licenciamento ambiental, o expediente administrativo referido no caput se dará de forma integrada ao processo de expedição do licenciamento urbanístico. Artigo 3º. E não havendo a manifestação dos órgãos responsáveis no prazo referido no caput, o município expedirá imediatamente a licença de instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, baseado nas informações prestadas pela detentora, com as respectivas anotações de responsabilidade técnica e no atestado técnico ou no termo de responsabilidade técnica, atestando que os elementos que compõem a infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, atendem à legislação em vigor. Capítulo 3º. Das restrições de instalação e ocupação do solo. Artigo 8º. Visando a proteção da paisagem urbana, a instalação da infraestrutura de suporte da estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, em bens privados ou bens públicos de uso especial ou dominiais, deverá atender a distância de 1,50 m do alinhamento frontal, das divisas laterais e de fundos, em relação às divisas do imóvel ocupado, contados a partir do eixo para instalação de postes ou da face externa da base para a instalação de torres. Parágrafo 1º. Poderá ser autorizada a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, desobrigadas das limitações previstas nesse artigo, nos casos de impossibilidade técnica para a prestação dos serviços compatíveis com a qualidade exigida pela União, devidamente justificada junto ao órgão municipal competente, mediante laudo que se justifique detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos pela falta de cobertura do local. Para o segundo, as restrições estabelecidas no caput desse artigo não se aplicam à estação transmissora de radiocomunicação ETR e à ETR de pequeno porte, edificados ou a edificar, implantadas no topo de edificações. Artigo 9º. A instalação de abrigos de equipamentos da estação transmissora de radiocomunicação, ETR, é admitida desde que respeitada a distância de 1,5 m das divisas do lote. Artigo 10. A instalação da infraestrutura do suporte da estação transmissora de radiocomunicação, ETR e ETR pequeno porte, com containers e mastros no topo e fachadas de edificações, obedecerão às limitações das devidas do terreno que contém o imóvel, não podendo ter projeção vertical que ultrapasse o limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a edificação ocupa todo o lote próprio. Artigo 11. Os equipamentos que compõem a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, deverá receber, se necessário, tratamento acústico para que o ruído não ultrapasse os limites máximos estabelecidos em legislação pertinente. Artigo 12.
o compartilhamento das infraestruturas de suporte pelas prestadoras de serviços de telecomunicação que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação observará as disposições das regulamentações federais pertinentes. Parágrafo 4. Da fiscalização e das penalidades. Artigo 13. Nenhuma estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte poderá ser instalada sem a prévia licença ou de cadastro tratado nessa lei, ressalvada a exceção contida no artigo 6º. Artigo 14. Compete ao Departamento de Obras e Serviços Públicos a ação fiscalizadora referente ao atendimento das normas previstas nesta lei, a qual deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante notícia de irregularidade, observado o processo estabelecido nesse capítulo. Artigo 15. Constatado o desatendimento das obrigações e exigências legais, a detentora ficará sujeita às seguintes medidas. 1. No caso de ETR previamente licenciada e de ETR móvel ou ETR de pequeno porte previamente cadastrados, a. Intimação para remoção ou regularização do prazo de 30 dias, contando na data de seu recebimento. B. Não atendida a intimação de que trata a linha A desse inciso, nova intimação para a retirada da instalação no prazo de 30 dias, contando com a data de seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3º no caput desse artigo. 2. No caso do ETR, ETR móvel ou ETR de pequeno porte instalada sem a prévia licença ou de cadastro tratado nessa lei, linha A. Intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 dias, contado da data de seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3º do caput desse artigo. A linha B. Não atendida a intimação que trata a linha A desse inciso, nova intimação para retirada da instalação ou do equipamento no prazo de 30 dias, contado na data de seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3º no caput desse artigo. 3. Observado o previsto nos incisos 1 e 2 no caput desse artigo, a detentora ficará sujeita à aplicação de multa no valor de 100 UFESPs para o primeiro. A multa será renovável anualmente enquanto perdurarem as irregularidades. Artigo 16. Na hipótese de não regularização ou de não remoção de ETR ou da infraestrutura de suporte por parte da detentora, a Prefeitura poderá adotar as medidas para remoção, cobrando da infratora os custos correlatos, sem prejuízo da aplicação das multas e demais sanções cabíveis. Artigo 17. As notificações e estimações deverão ser encaminhadas à detentora por mensagens em endereço eletrônico indicado no requerimento da licença ou no cadastro, quando houver. Artigo 18. O Executivo poderá utilizar a base de dados disponibilizada pela Anatel do Sistema de Informação de Localização de ETRs, ETRs móveis e ETRs de pequeno porte destinados à operação de serviços de telecomunicações. Para o primeiro, caberá à prestadora orientar e informar ao Executivo como se dará o acesso à base de dados e a extração de informação que trata o caput. Para o segundo, fica facultado ao Executivo a exigência de informação complementares
acerca das ETRs instaladas a ser regulamentado em decreto. Artigo 19. Os profissionais habilitados e técnicos responsáveis nos limites de suas atuações respondem pela correta instalação e manutenção da infraestrutura de suporte, segundo as disposições dessa lei, de seu decreto regulamentar e das normas técnicas vigentes, bem como por qualquer sinistro ou acidente decorrentes de deficiências de projeto, execução, instalação e manutenção. Parágrafo único. Caso comprovada a inveracidade dos documentos e informações apresentadas pelos profissionais habilitados e técnicos responsáveis, bem como a deficiência do projeto, execução, instalação e manutenção em razão da atuação ou omissão desses profissionais, a Prefeitura bloqueará o seu cadastramento por até 5 anos em novos processos de licenciamento, comunicando o respectivo órgão de classe. Das disposições finais e transitórias. Artigo 20. As infraestruturas de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, que estiverem instaladas na data de publicação dessa lei e não possuírem autorização municipal competente, ficam sujeitas ao atendimento das previsões contidas nessa lei, devendo a sua detentora promover o cadastro, a comunicação ou a licença de instalação referidos, respectivamente, nos artigos 5º, 6º e 7º. Parágrafo 1º. Para atendimento ao disposto no caput, fica concedido no prazo de 2 anos contados da publicação dessa lei, para que a detentora adeque as infraestruturas de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, aos parâmetros estabelecidos nessa lei, realizando o cadastramento, a comunicação ou o licenciamento de instalação referidos nos artigos 5º, 6º e 7º. Para o segundo, verificada a impossibilidade de adequação, a detentora deverá apresentar laudo que justifique detalhadamente a necessidade de permanência da ETR, bem como apontar os prejuízos pela falta de cobertura no local da Prefeitura, que poderá decidir por sua manutenção. Parágrafo 3º. Durante o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, não poderá ser aplicada a sanção administrativa de as infraestruturas de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR pequeno porte, mencionados no caput, motivadas pela falta de cumprimento da presente lei. Parágrafo 4º. No caso de remoção de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR pequeno porte, o prazo mínimo será de 360 dias contados a partir do cadastramento, da comunicação ou do licenciamento de instalação referidos no artigo 5º, nos artigos 5º, 6º e 7º, para a infraestrutura de suporte que substituirá a infraestrutura de suporte a ser remanejada. Artigo 21. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. AEMBI, 7 de agosto de 2024, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a instalação da internet 5G no município de AEMBI, São Paulo. A 5G é uma tecnologia de 5ª geração de internet para redes móveis que alavanca a velocidade da conectividade para o celular e dispositivos inteligentes. Os avanços esperados com 5G incluem maior velocidade, com taxa de transmissão pelo menos 10 vezes mais rápida em relação ao 4G. Com isso, haverá menor tempo de atraso para que os dados cheguem quase instantaneamente ao envio, eliminando o delay das chamadas de vídeo, por exemplo. Também terá
maior densidade de conexões, vai suportar mais dispositivos conectados em uma determinada área ao mesmo tempo, ajudando no desenvolvimento tecnológico no município. Essa evolução da rede vai permitir conectar objetos à internet ao mesmo tempo, celular, carro, semáforo, relógio, tudo isso já pode ser ligado ao 4G, mas é esperada uma melhoria na conexão. Para a indústria, permitirá uma linha de produção totalmente automatizada, por exemplo. A tecnologia 5G irá acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social da cidade. A ação direta do governo municipal em regulamentar o tema com uma legislação vai permitir a modernização dessa infraestrutura de telecomunicações. Com a ação, será possível implementar novas tecnologias de monitoramento e gestão inteligente da cidade, investimento em manufatura avançada e de atenção e cuidado com as pessoas, entre tantos benefícios sociais e coletivos. Em um futuro cada vez mais próximo, ter ou não a tecnologia de conexões ultra-rápidas de internet será diferencial para atrair empresas, gerar empregos e rendas nas cidades, além das facilidades no dia a dia. O 5G promete recursos para o ganho na produtividade para a indústria. Ainda nesse entendimento, com a viabilização da chegada do 5G, dará muitas oportunidades para as ideias inovadoras, podendo gerar o desenvolvimento econômico no município de Anhembi. Sendo assim, a maior velocidade oferecida por essa tecnologia, que é o 5G, deve chegar de forma atraente para o nosso município. Vejamos a dicção da Constituição Federal da República. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a tecnologia e a inovação. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. A linha desenvolvimentista da Constituição Federal estabelece, portanto, que deve haver íntima e necessária ligação entre os temas do desenvolvimento tecnológico, econômico e ainda do desenvolvimento social. O papel do município na inovação é essencial. Sem inovação, as cidades não serão competitivas. Sem a competitividade, não haverá sustentação do crescimento, e sem o crescimento não será possível avançar com melhorias das condições sociais, educacionais e de infraestrutura do povo. Diante do exposto, apresentamos o presente projeto de supremo interesse público, solicitamos o apoio do nomes edis para a aprovação do presente projeto de lei e que esse proceda em sua tramitação dentro da devida forma regimental dessa Casa de Leis e que o mesmo seja aprovado para que surta os efeitos desejados. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima, consideração e apreço. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Encerramos a matéria do Executivo, Presidente. Obrigado, vereador Thiago Beca. Antes de eu pedir a leitura das correspondências do Legislativo, eu vou proceder à leitura de dois comunicados aqui. Comunicado sobre as contas anuais do Executivo TC 004093-984-22, dígito 6. Comunico aos senhores vereadores e a toda a população que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disponibilizou as contas anuais da Prefeitura Municipal relativas ao exercício 2022, o TC 004093-989-22, dígito 6, e que elas estão disponíveis para consulta aos vereadores e a toda a população na sede da Câmara Municipal
e posteriormente sua apreciação em plenário, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 49 e artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Segundo comunicado aqui, comunicado da Presidência número 1/24, de 14 de agosto de 2024. Através do presente, nos termos do artigo 35, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, e em decorrência do falecimento do senhor Edivaldo Israel Amâncio, na data de 13 de agosto de 2024, nesta cidade, comunico a vacância do cargo de vereador exercido pelo mesmo. Diante de tal fato, determino à Secretaria Administrativa a adoção das providências necessárias para a convocação de seu suplente, conforme lista oficial fornecida pelo cartório eleitoral da 41ª Zona Eleitoral. Publique-se. Sala da Presidência, 14 de agosto de 2024, Rodrigo Elias Pinto, presidente da Câmara Municipal de Anhembi. Por favor, vereador Tiago Beca, proceda à leitura das correspondências do Legislativo. Indicação 55/2024, vereador autor Edivaldo Israel Amâncio. Indica ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota para que verifique junto ao setor responsável a possibilidade de efetuar a construção de novos banheiros públicos na área do Estádio Municipal G.R. José Serafim Fernandes. Justificativa. A presente indicação se justifica já que a presença de banheiros públicos melhora o conforto dos usuários do local, especialmente em eventos de longa duração ou durante atividades esportivas intensas. Sem banheiros adequados, as pessoas podem se sentir desconfortáveis ou até mesmo optar por não participar de eventos. Plenário Guilherme Terni, 13 de agosto de 2024, Edivaldo Israel Amâncio, vereador. Indicação 56/2024, vereador autor Edivaldo Israel Amâncio. Indica ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota para que verifique junto ao setor responsável a possibilidade de efetuar a construção de banheiros públicos junto à quadra poliesportiva Diego Gonçalves, no bairro Morada do Sol. Justificativa. A presente indicação se justifica já que a construção dos banheiros públicos perto da quadra é essencial para melhorar o conforto e a convivência dos usuários durante eventos e atividades esportivas, prevenindo o conforto e a desistência de participar. Além disso, a ausência de instalações sanitárias pode resultar em práticas insalubres e aumentar o risco de problemas de saúde e acidentes, enquanto banheiros públicos contribuem para a manutenção da limpeza, a segurança e a saúde pública. Plenário Guilherme Terni, 13 de agosto de 2024, Edivaldo Israel Amâncio, vereador. Requerimento número 53/2024, vereadores autores Rodrigo Elias Pinto, Marco Plano da Silva, Luiz Felipe Evaldo Calim, Manuel Abud, Anísio Tobias Filho e João Tomé Filho. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1, e artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie o senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como os artigos 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como os princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos, considerando recentemente relatos de roubos no cemitério municipal, que têm circulado nas redes sociais e gerado preocupação entre os cidadãos. Diante disso, gostaríamos de entender melhor a situação e as medidas que estão sendo adotadas para assegurar a segurança e a integridade do local. Assim solicita-se: 1. Quais são as estatísticas recentes sobre roubos e incidentes do cemitério municipal? 2. Quais medidas de segurança estão atualmente em vigor para proteger os cemitério e os bens ali presentes? 3. Há planos de aumentar a segurança local, como o reforço de vigilância ou a instalação de câmeras de segurança? 4.
Como os cidadãos podem colaborar ou relatar qualquer incidente relacionado à segurança do cemitério. 5. Outras informações entenderem pertinente para elucidar o solicitado. O requerimento ora apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora de controle externo da Câmara Municipal estabelecidos no artigo 31 da Constituição da República, artigo 150 da Constituição Estadual, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 13 de agosto de 2024, Rodrigo Elias Pinto, João Tomé Filho, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Budi e Marco Paulino da Silva, vereadores. Desculpa aí, Marco. Requerimento número 54/2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Marcos Paulino da Silva, Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abud, Anísio Tobias Filho e João Tomé Filho. Requeremos a mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1 e artigo 171, inciso 6, ambos o regimento interno, que se oficie o senhor prefeito municipal de Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como os princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos. Considerando recentes relatos que têm circulado nas redes sociais e gerado preocupação entre cidadãos que questionam a qualidade no atendimento, serviços prestados e dos materiais que são oferecidos aos pacientes que utilizam o sistema de saúde do município. Diante disso, gostaríamos de entender melhor a situação e as medidas que poderão ser tomadas. Assim solicita-se: 1. Qual é o plano para melhorar a qualidade e a manutenção dos itens fornecidos aos pacientes pronto-socorro? Quais medidas serão tomadas para garantir que os cobertores, travesseiros e lençóis estejam em condições adequadas? 2. Como será feita a fiscalização e controle de qualidade dos materiais adquiridos? Quais critérios estão sendo utilizados para assegurar que esses materiais atendam um padrão aceitável? 3. Como a administração está lidando com o atendimento e o comportamento dos profissionais de saúde? Existe algum plano para garantir que a equipe trate os pacientes com respeito e consideração devidos? 4. Outras informações entender pertinente para elucidar o solicitado. O requerimento ora apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal, estabelecidos nos artigos 31 da Constituição da República, artigo 150 da Constituição Estadual e artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 13 de agosto de 2024. Rodrigo Elias Pinto, João Tomé Filho, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abud e Marcos Paulino da Silva, vereadores. Encerramos a matéria legislativa, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, vereador Thiago Beca. Senhores, passaremos a palavra livre. Eu peço ao nosso primeiro secretário para que proceda a chamada. Por favor, vereador Thiago Beca. A palavra está livre para o vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite a todos. Duro até de abrir uma sessão como essa, complicado, né? Queria deixar aqui, falar algumas coisas na passagem minha com o Edivaldo. A gente se conheceu jogando bola quando criança, quando moleque, né? E a gente passou algumas histórias juntos que no acontecido veio as recordações, você vai vendo que o tempo passou, né? E as recordações ficaram. Até duro de falar. A gente foi amigo, né? Por muitos e muitos tempos, né?
Nossa família é muito próxima. Os filhos deles, as filhas deles foram criados com meus. A gente morou vizinho por vários anos. Nossos filhos frequentavam uma casa do outro. Então, difícil de falar do meu amigo Edivaldo. E aqui na política, agora, né, de 3 anos para cá, era o parceiro de viagem, parceiro que, junto com o Tiago, a gente corria para São Paulo, fomos para Brasília várias vezes, em alguns lugares aí que marcaram muito a nossa história, que nada vai apagar. Deixar aqui meu conforto à família, né? Que Deus conforte o coração de todos. Que dê forças, porque não é fácil. Né? Não é fácil uma perca como família. Eu tive percas na minha família, 3 irmãos que eu perdi. E eu sei o quanto que é difícil. Então, sentindo na pele de cada um aí que ficou. Difícil mesmo de falar, mas fica aqui as lembranças, né? Edivaldo, como político, era ativo, por mais que ele era calmo aqui na sessão, até a gente podia estar pegando fogo, ele estava, né, bem calmo, bem sereno. Por isso é difícil, né, de acreditar na forma que ele faleceu, né? Porque as brincadeiras que a gente fazia, fala mansa, a gente até pegava no pé dele para acontecer alguma coisa de repente com ele, levaria uma semana, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, tá? Só deixar aqui mesmo a lembrança, as histórias que a gente passou junto. E a família, aquele abraço de conforto, né? Duro até de expressar, a gente tem que se segurar um pouco, né? Para que saia algumas coisas. Como a gente já é difícil de falar, e numa hora dessa pior ainda. Então, só minhas condolências à família, tá? Ok? Uma boa noite a todos. A palavra está ali para o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, boa noite a todos os nossos companheiros, os amigos que estão em plenário, também em casa. Junto às minhas palavras com o vereador Marcos, difícil falar qualquer coisa nesse momento, mas é indispensável lembrarmos realmente sempre com alegria de uma pessoa que nós convivemos aqui 3 anos e meio, dentro como o senhor gosta sempre de lembrar, republicano, né? E de maneira bem assim organizada, se é que eu posso dizer isso. As discussões eram necessárias, porque as ideias brigam, as pessoas não, deveria ser assim. Então aqui fica o nosso abraço para a família lutada, e o carinho para a esposa, para os filhos, para os amigos. Deus conforte o coração de todos. Nós vivemos, às vezes, como se nunca fôssemos morrer, e morremos vivendo tão pouco daquilo que a vida nos oferece. Então, que nós analisemos a nossa vida nas nossas perdas como amigo, e que possamos nós olhar realmente aquilo que estamos fazendo e também possamos deixar o nosso legado. Boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abuti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao pessoal aqui da casa, aos que estão nos acompanhando aqui assistindo, o pessoal das redes sociais. Hoje também gostaria de deixar a última homenagem aqui ao nosso amigo Edivaldo. Edivaldo foi uma pessoa muito pacata, né? Muito educada, muito alegre, sempre com muita educação, com muita calma nas suas falas. Deixou aí para nós, um legado de boa educação. Uma pessoa que gostava muito de Anhembi, representava muito bem
a sua população e os seus eleitores, sempre pautado na forma que ele conduzia a política, muito leal aos seus, né? Sempre defendendo os interesses do seu grupo político, mas sempre com muita educação, um grande rapaz. Um esportista, né? Foi um futebolista da cidade, jogava muito bem, por sinal. Estivemos juntos na última eleição, saímos pela mesma coligação, tivemos uma convivência muito bacana, muito legal, uma pessoa excelente. Nesses 3 anos e 8 meses que nós fomos eleitos, tivemos uma grande convivência aqui nessa casa, mesmo às vezes divergindo dos assuntos políticos, mas independente dos assuntos, sempre com muita cautela, muita educação, daquele tom dele de brincadeira, né, nos levava aqui nessa casa de leis. Tem uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, que muitos já sabem. Quando eu fiz 18 anos, eu me alistei na junta militar aqui em Anhembi. E quem me alistou foi o Edivaldo. Ele já estava lá na prefeitura. E eu dizia isso aqui na cozinha para ele. Ô Edivaldo, você lembra quando eu me alistei na junta militar? Não lembro não. Eu acho que não. Não foi o Tony que te alistou? Não, foi você que me alistou. Será? Pô, não é possível, até porque você não é tão mais novo do que eu. Então, ele tinha essas brincadeiras, né? E fica aí esse legado de um bom rapaz, um cara trabalhador, um bom pai de família, né? Preocupado com a sua família, preocupado com os seus filhos, com o bem-estar dos seus filhos, da sua família, da sua esposa. Então eu deixo aqui meu abraço para a Solene, para a esposa, para as filhas, para o filho, para todos os familiares e para todas as pessoas que sofrem, como nós, com essa perda, né, do Edivaldo, de uma forma tão rápida, né, que nós não imaginávamos que na última terça-feira, dia 13, nós iríamos perder um companheiro e um amigo tão bacana que nós tínhamos aqui nessa casa de leis, né? Que Deus abençoe a família dele, que ele esteja num bom lugar, no descanso eterno, e que conforte o coração dos seus familiares. Uma boa noite, senhor presidente. A palavra está livre para o vereador Marcos Paulino da Silva. Ao vereador Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os vereadores, ao público que está aqui presente. Eu não tenho tanta habilidade para falar nesses momentos, né? Mas eu não poderia deixar aqui minhas condolências, meus sentimentos a todos os familiares, né, todos os amigos, né? O vereador Felipe já deu um contexto de como era o Edivaldo, uma perda gigante para a nossa cidade. Assim, falar o quanto ele se dedicava aqui pela Câmara era absurdo, o quanto ele gostava de ser político, isso é importante falar, que muitas vezes, né, nos deparamos aí no âmbito, não da cidade, mas em todo o âmbito de política, que muitos políticos entram na política por poder, por algum benefício próprio, né? Mas você vê que ele realmente gostava da política, ele fazia política. Então, para nós hoje, que estamos aqui como políticos, né, como classe política, então é importante, eu gostaria de destacar isso, né? Então, realmente uma pessoa muito educada, né? Uma pessoa que você podia sempre estar dialogando, né? Sempre colocando seus pontos de vista de forma educada, bem colocada, ouvindo. Então, é uma perda muito grande. Então, gostaria de deixar aqui meus sentimentos a Solene, a todos os filhos, e, né, o que precisar, estamos à disposição aqui, eu principalmente na casa. Então, é isso. Boa noite.
A palavra está ali para o vereador Rodrigo Elias Pinto. Senhores, mais uma vez boa noite a todos. Eu, na abertura da sessão, já tinha feito alguns comentários, mas agora, ouvindo meus colegas vereadores aqui, a gente vai lembrando de algumas passagens, né? O vereador Edivaldo, corintiano de Fala Mansa, né, que a gente sempre brincava. Como os meus amigos aqui já me antecederam na fala aqui, uma pessoa extremamente educada, um perfil muito tranquilo, muito calmo, né? E a gente sempre brincava com essa característica dele, né? E eu estava lembrando aqui, vereador Bia, hoje de manhã, o primeiro mandato que o vereador Edivaldo exerceu nessa casa aqui também foi o primeiro meu, o primeiro seu também. Na eleição de 2008, nós fomos eleitos juntos. Naquele mandato lá, a gente estava revendo aqui os dados aqui, entraram 6 vereadores novos de primeiro mandato, né? Eu, o vereador Bia, o Anísio, o vereador Edivaldo, a própria Solene, também vereadora naquele mandato lá, que hoje viúva do vereador Edivaldo, a vereadora Priscila e o então vereador Miguel. Eram 6 novos vereadores naquele mandato lá, né? E foi um momento de muitas novidades para todo mundo na Câmara naquela época lá, né? E a gente aprendemos muito juntos ali. A política muitas vezes nos coloca em polos opostos, como adversários políticos, mas nunca isso tem que ser prevalecido assim, né? Sempre não levar para o lado de inimigos, né? Mas adversários é comum de acontecer, da gente estar em polos opostos. Mas curiosamente, na última eleição nossa, eu e o Edivaldo fomos eleitos pelo mesmo partido. Nós estávamos na mesma chapa de vereadores, né? E o Edivaldo foi eleito agora para o seu segundo mandato. E foi um mandato que nos aproximou mais, porque a gente passou a ter uma convivência muito mais amistosa. O vereador Bia lembra que no primeiro mandato nosso era muito mais combativa as discussões aqui na Câmara aqui. E nesse segundo mandato aqui com o vereador Edivaldo, aproximou mais. Ele, costumeiramente, ele vinha no período da tarde aqui, enquanto eu estava aqui como presidente. Eu fico mais tempo na casa aqui. E muitas vezes a gente ficava conversando sobre a situação, o momento do município, fazendo algumas reflexões em conjunto. E realmente é uma pessoa que era muito agradável de ter uma convivência mais próxima com ele. E uma curiosidade, né? O vereador Felipe lembrou dessa passagem do vereador Edivaldo, né? Do Edivaldo da prefeitura como responsável aqui pela junta militar, né? E o Edivaldo sucedeu o meu falecido avô, Antônio Pinto Zadra, né? O Tony, como a turma conhecia na época, o Tony. E o Edivaldo sempre fez muita questão de destacar isso, né? Que quem passou as primeiras noções e treinou o Edivaldo para exercer essa função, que o Edivaldo depois exerceu por mais de uma década, se não me engano, por mais de uma década essa função depois, mas ele sempre destacava para mim que foi o meu avô que fez esse treinamento dele. E das curiosidades dessa vida, né? Como que é. O Edivaldo veio a falecer no dia 13 de agosto, a data de aniversário do meu avô, do meu avô Tony. São coincidências da vida, né? Mas fica aqui mais uma vez aqui a minha solidariedade à família, à Solene, às filhas, ao filho, aos amigos, a todos os parentes dele aí. Mais uma vez aqui a gente deixa a Câmara aqui à disposição naquilo que a gente puder ajudar. E acredito que hoje essa sessão fica marcada por essa situação, né? E a gente pede a Deus que já recebeu o Edivaldo, já colheu o Edivaldo, mas que console o coração dos seus familiares, dos seus amigos. E nós, aqui na Terra, a gente segue cumprindo a nossa função, porque o Edivaldo já desempenhou bem a função dele. E agora foi para o descanso eterno. Boa noite a todos.
A palavra está livre para o vereador Tiago. Boa noite a todos. Como os vereadores falaram, é um dia típico, né? Uma sessão não tão de parabenizações, mas sim de homenagem. Mas eu não podia deixar de citar aqui, parabenizar os professores da educação, os alunos, né? Teve um aumento significativo no IDEB 2021 para 2023, pelo trabalho, né, em excelência com os alunos. Eu marquei, porque daí eu tinha marcado isso no meu celular, eu falei, não podia deixar de não parabenizá-los, por mais que seja uma situação incomum aqui, né, nós falarmos de um parceiro nosso aqui de Câmara, nosso parceiro aqui, Edivaldo. E quero deixar minha solidariedade aqui aos familiares e amigos também. Teve muitas falas aqui que, igual o Marquinhos falou, nosso companheiro de viagem, nosso companheiro de recurso, ele brigava com nós no meio das viagens, não é assim que vocês têm que fazer. E até virava um pai para nós lá de política, que tinha que ser daquele jeito lá. E não só isso, hoje eu falei para o Rodrigo, quando eu passei por aqui, eu falei assim, Rodrigo, hoje que vai ser difícil para mim. Porque o Edivaldo, meu parceiro, de vir até a Câmara, de conversar com política, de estar aqui, e eu ter que brigar com ele para ir embora, porque ele não quer ir embora, quer falar de política. Então, ainda de ser vizinho meu. Então, é difícil falar, né, de quanto eles me ajudaram, ele é solene, né, de quanto eu falei hoje para ela que o que eles precisarem de mim, eu vou fazer o dobro que eles fizeram por mim. E não podia deixar aqui minha solidariedade e agradecer pelos ensinamentos, né, que ele me deu, que eu vou levar para a vida. E muito obrigado a todos. A palavra está livre para o vereador Anísio. Encerramos a palavra livre, presidente. Senhores, hoje nós não temos matérias nem do Executivo, nem do Legislativo para a gente deliberar. Também não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração hoje? Destacar alguma coisa? Então, senhores, vamos encerrar. Nada mais havendo a tratar. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 2 de setembro, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.